No ar, mais um podcast Põe na Bancada. No episódio de hoje, nós vamos tratar de um tema que está causando uma certa polêmica no cenário nacional. Se refere à redução da jornada de trabalho sem a redução salarial. Com certeza, esse é um tema que interessa a milhares de trabalhadores no estado de Rondônia e a milhões de trabalhadores nesse país. Nós vamos debater aqui um pouco como que se dá as jornadas de trabalho no dia a dia de cada atividade econômica no nosso estado. Vamos discutir também um pouco o que significa as inovações tecnológicas que geram aumento de produtividade, que por sua vez reduz a necessidade de trabalhadores e concentra os lucros nas mãos de poucas pessoas. Então esses são alguns pontos que nós vamos debater no nosso programa e para contribuir com esse debate, nós fizemos um convite e ele foi aceito de uma maneira muito especial. Nós estamos aqui com a Eusilene, que é a presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores, e também estamos aqui com o Ageu, que é o presidente do Sindicato dos Frentistas de Postos de Combustíveis. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por terem atendido o nosso convite. E antes que a gente comece a fazer o debate aqui, eu abro para você fazer uma saudação, cada um fazer uma saudação inicial. Eusilene. É um prazer muito grande estar aqui falando hoje de um tema de grande relevância, que a gente precisa discutir aí com muita responsabilidade e a gente está aqui para debater hoje. Ok. Ageu. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os telespectadores, principalmente da nossa categoria frentista. Para mim é uma honra estar aqui para poder fazer, compartilhando ou participando até mesmo desse debate, né? E a gente sempre está à disposição para poder ver o que é melhor para os trabalhadores. Muito bem, nós vamos começar aqui. Eu vou pedir para o Jales colocar aqui um quadro que faz uma demonstração da quantidade de trabalhadores que nós temos em Rondônia pela CLT. Tá ok? A distribuição de trabalhadores formais por setor em Rondônia. Esse dado é de dezembro de 2024 e é um dado do CAGED, que é o Cadastro Geral de Emprego. No setor de serviços, nós temos 119 mil trabalhadores. No setor de comércio, 78 mil trabalhadores. Na indústria, 50 mil trabalhadores. Na construção, 25 mil trabalhadores. E na agropecuária, 21 mil trabalhadores. Isso significa um total de 294 mil trabalhadores. E podemos dizer aqui, vocês vão ajudar a fazer a discussão aqui, de que esses trabalhadores serão os trabalhadores que podemos dizer beneficiados com a redução da jornada de trabalho sem redução do seu salário. Então, para começar, eu gostaria que, Eusilene, se você pudesse fazer, como funciona hoje o trabalho dessas categorias aqui? Qual é a jornada? Como é que se dá essa jornada? Roberto, essa jornada é uma jornada muito crítica. E a gente analisa quando você defende o trabalhador e a trabalhadora, você defende que ele tenha um trabalho, que ele tenha um salário, mas que o seu trabalho ele não pode sobrepor a família. E a jornada do trabalhador e da trabalhadora de Rondônia, essa jornada 6x1, ela está prejudicando a família, porque hoje é muito ruim para uma mãe de família que trabalha no comércio com essa jornada 6x1, Roberto. Uma mãe de família, ela sai de casa pela manhã, antes dela sair para trabalhar, ela tem que arrumar o filho, mandar para a escola. E aí ela volta para almoçar, correndo, e volta para o trabalho de novo. Quando ela chega em casa é à noite. Ela tem que preparar tudo para o dia seguinte, sendo que o salário é muito baixo. E para uma mãe de família ganhar um salário comercial hoje, aqui a nível de Rondônia, mesmo na capital, poderia ser um pouquinho mais, porque a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, eles ganham pouco mais que um salário mínimo. Isso é quando atinge... É pouco mais que um salário mínimo, porque a grande maioria mesmo é um salário, Roberto. A grande maioria dos trabalhadores é um salário mínimo. Quando você ganha um salário mínimo, você tem que fazer a sua jornada de casa e a jornada do trabalho.
E a trabalhadora e o trabalhador, eles trabalham essa jornada 6x1 de segunda a sábado. E aí só tem o que significa 6x1, Eusilene? O que significa isso? 6x1, o trabalhador ele precisa trabalhar 6 dias na semana, no caso é 44 horas semanais, e ele tem uma folga por semana. O que você faz com uma folga por semana quando você tem uma família? Você está sendo privado da diversão, do seu descanso, você não consegue dar atenção para os seus filhos, você não consegue dar atenção para a sua esposa. E aí essa jornada, ela está acabando com as famílias. Porque para sobreviver, para se sustentar uma família, precisa trabalhar o homem e a mulher. Senão não dá conta, Roberto. Ganhando tão pouco, nós não temos um nível que o trabalhador possa trabalhar e ganhar um salário de qualidade para ele sustentar a sua família. Precisa ser complementado com o salário da esposa. E, nesse caso, as famílias estão ficando prejudicadas. Não, principalmente as mulheres. Sem levar em consideração que eu não tenho os dados precisos aqui, mas uma grande parte dos lares não tem o marido e a esposa. É a mulher que ela é a mãe e o pai da criança. Ela tem que ser, ela toma conta de tudo. Exatamente. E isso quando também não ajuda o pai, a mãe, a avó. Mas vamos aqui para o Ageu. Nos frentistas, especificamente, o pessoal que trabalha em posto de gasolina. Como é que é a jornada de vocês? Roberto, hoje nós temos 4 tipos de jornada, né? Nós temos a 12x36, 8 horas, 7 horas e 6 horas. Só que, porém, é como a companheira Eusilene falou, essa jornada 6x1, na qual todo mundo se refere a ela... Você falou 4 tipos aí, como é que é isso aí? Essas 4 jornadas, a empresa ela pode escolher uma delas e aplicar no seu quais seu são? Dia a dia. Repete aí, quais são? São 12x36. Como é que é isso? Trabalha 12 horas e folga 36. Exatamente. A outra. E a outra são 7 horas, que é a mesma questão da 6x1, né? Que o cara trabalha todos os dias, tem uma folga na semana e um domingo no mês. Só que, porém, realmente, de fato, é algo que o trabalhador não é muito bom para o trabalhador. Né? Por que eu falo isso? O trabalhador fica exposto ao benzeno, que é um produto que contém na gasolina, que é altamente cancerígeno, todo mundo sabe disso. E é tanto que muitos recebem a periculosidade devido a esse produto. Né? E, infelizmente, o trabalhador ele não tem uma pausa maior para ele ficar mais distante do combustível. Ele fica ali, ele abastece todo o tempo e acaba aqui inalando o combustível todo o tempo, etc. e tal. Então, isso não é muito bom, isso é ruim para a classe trabalhadora, no contexto geral, obviamente. Né? Por exemplo, no setor dos supermercados, como é a jornada lá do pessoal? É dessa mesma linha dos frentistas aqui? Não? Dessa mesma linha, Roberto. Além de que o trabalhador nos mercados, eles precisam ficar muito tempo de pé e eles têm um descanso muito pequeno, um horário, é uma jornada ampla, 8 horas por dia, e eles trabalham 6 dias na semana, folgam um domingo por mês. Isso é uma jornada inaceitável, Roberto. Nós já discutimos isso e na construção civil não é problema. Na construção civil nós conseguimos implementar a jornada 5x2 lá em 2012. Então quer dizer que desses setores que nós mostramos aqui, a construção civil já aplica essa jornada reduzida aí, não? A construção civil já aplica essa jornada. Já é 5x2, é 40 horas semanais. 40 horas semanais. E o sábado, ele é opcional. Se o trabalhador quiser trabalhar, ele recebe 100% como hora extra. Isso se ele optar por trabalhar. Ele não é obrigado. Então quer dizer que nós já temos uma categoria hoje, que é a da construção civil, em que essa jornada já está sendo aplicada.
Isso sem falar no funcionalismo público, porque o funcionalismo público geral, estadual, federal e municipal, todos eles já têm a redução de jornada, são 40 horas semanais. Isso. Todos eles têm. Então agora nós temos aqui o setor público com 40 horas, o setor da construção civil também com 40 horas, agora temos esses outros setores, o setor de serviços, o comércio, que os trabalhadores estão trabalhando 6x1, ou seja, 44 horas semanais. E a luta é para reduzir para 40 horas semanais, é isso? Sem redução de salário, sem prejuízo de salário. E a gente precisa discutir com muita responsabilidade. Da mesma forma que eu quero ter para descansar o direito do descanso 2 dias por semana, eu preciso olhar para quem tem uma renda mais baixa. Ele não consegue pagar uma pessoa para fazer a jornada dele em casa, uma mãe que tem seus filhos e que ela precisa trabalhar, que ela é pai e mãe. E ela, com essa jornada de 44 horas semanais, precisando trabalhar 3 domingos ao mês, o que sobra para essa família? Eu acho que a gente precisa ter um olhar diferenciado para essas pessoas, precisa discutir com a população, trazer esse debate para a mesa mesmo, com muita responsabilidade, Roberto. Quando eu falo de defesa da família, qual é o direito que eu estou deixando para essa família? Qual é a defesa que eu estou fazendo se eu utilizo 6 dias por semana dessa família e 3 domingos por mês? Ageu. Pois é. A gente sempre fala que é um tema muito complexo, né? Por que complexo? Porque alguém, no final das contas, sai pagando, vamos dizer assim, né? Que infelizmente sempre é o trabalhador. E é como a companheira falou, a questão das mulheres, hoje na nossa categoria nós temos, vamos dizer assim, que quase que 40% são mulheres. Às vezes, toda essa questão, ela deixa de estar ali com o teu filho, dando uma atenção para o teu filho ali, enfim, é um negócio muito complicado. Às vezes tem algumas pessoas que acabam que acham que manter a jornada 6x1 é importante e às vezes não é, e na verdade acaba aqui prejudicando ali o trabalhador, né? Eusilene, a gente conversa muito sobre a questão dos avanços tecnológicos. Eu, por exemplo, eu lembro de um tempo que você tinha muitos bancários. E essa inovação, essa revolução tecnológica praticamente diminuiu, eu não tenho o percentual, mas muito. Tá? Diminuiu muito a quantidade de trabalhadores. E pelo que nós estamos vendo, essa evolução tecnológica ela continua em um ritmo forte. E ela vem tirando postos de trabalho. Essa questão dessa luta de vocês pela redução da jornada de trabalho, ela também não é uma maneira de tentar se contrapor a essa perda de postos de trabalho? Tipo assim, eu vou reduzir a jornada para que seja necessário contratar mais trabalhadores? Isso faz parte da estratégia de vocês? Sim, Roberto, isso faz parte da nossa estratégia. Por quê? A partir do momento que eu reduzo a jornada de trabalho sem redução de salário e contrato mais pessoas, o meu trabalhador ele vai estar mais em condição de produzir mais para a empresa. O meu trabalhador ele vai ficar menos tempo no local de trabalho, mas ele também vai ter condição de produzir mais para a empresa. Por quê? Um trabalhador doente, um trabalhador cansado, isso é invenção, ele não produz. Um trabalhador que ele não tem tempo para descansar, ele acaba adoecendo, e ainda mais, que a depressão, que no tempo em que estamos vivendo, a depressão é a doença do ano, do século. E muitas pessoas, muitos pais, mães de família, muitos jovens mesmo, eles estão ficando depressivos por excesso de trabalho. E a partir do momento que a gente começa a discutir com muita responsabilidade,
O patrão pode produzir mais, ter uma produção mais a contento desse trabalhador, reduzindo-lhe a jornada de trabalho, contratando mais pessoas para desenvolver as funções, e ele com certeza ganhará muito mais dinheiro, porque o trabalhador ele vai produzir feliz, mais contente, mais descansado, tem tudo para melhorar. E esse avanço tecnológico, ele é complexo. Ele é complexo para nós, porque a partir do momento que o avanço tecnológico ele avança, ele também tira o posto de trabalho. Ele tira o posto de trabalho e para onde irão esses desempregados? Isso é verdade. Essa é a pergunta que eu faço. E eu vou um pouco mais além. Você tem essa inovação tecnológica que aumenta a produtividade, ou seja, eles produzem mais com menos trabalhadores, por sua vez aumenta o lucro, mas vão desempregando. A pergunta mais é a seguinte: vai chegar uma hora que eles vão ter tanta tecnologia que não vai precisar de trabalhador. Só que tem um problema: quem é que vai consumir o produto gerado por toda essa tecnologia se o trabalhador vai estar desempregado? Eu acho que uma questão central aqui é o seguinte, é que essa inovação tecnológica, esse bem que existe, ele não pode se restringir apenas ao lucro para as empresas. Ele também tem que se tornar algo que gere o bem-estar social na sociedade como um todo. Então, essa luta de vocês, essa briga por uma condição de trabalho mais digna, essa luta por também participar dos resultados dessa inovação tecnológica, do aumento da produtividade, me parece algo muito positivo. Vocês estão lançando uma campanha, como é que está a discussão hoje sobre como levar ao conhecimento da população essa luta que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão pensando em fazer? Nós estamos pensando em fazer um plebiscito para que a população possa estar participando desse plebiscito com incentivo, explicando para a população, o trabalhador ele precisa conhecer o seu direito. E desde o golpe de 2016, Roberto, é bom que se diga aqui, o trabalhador perdeu muito direito. Houve uma perca de direito da classe trabalhadora muito avançada. O trabalhador ele foi induzido a decidir se ele quer um trabalho ou se ele quer um direito. E eu preciso de que o trabalhador ele tenha um trabalho e que ele também tenha direitos, que ele tenha uma qualidade de vida boa com a sua família, que ele tenha tempo para descansar e que não seja uma jornada puxada e que o trabalhador também ele não precise trabalhar 6 por 1. Eu acho que a jornada 6 por 2, o trabalhador 5 por 2. 5 por 2, o trabalhador vai trabalhar a contento, uma jornada um pouco menor, mas ele vai conseguir produzir mais. Isso na construção civil já é fato. Também nos órgãos públicos já é fato. O trabalhador ele trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo é para sua família. E por que não também no comércio, no serviço? Tá. Para discutir sobre essa questão do plebiscito que você está falando e dessa estratégia de vocês para sensibilizar a opinião pública da importância da redução da jornada de trabalho sem redução de salário, nós no próximo bloco vamos trazer aqui o Tadeu, que é da Secretaria Nacional de Comunicação da CUT, que diretamente de São Paulo vai falar conosco. Só um instantinho e nós já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Põe na Bancada e o tema hoje é um tema muito polêmico que nós estamos discutindo aqui. É a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. Aqui no estado de Rondônia, os trabalhadores formais são cerca de 294 mil, ou seja, esse é um tema que interessa diretamente a esses trabalhadores. E nós estamos recebendo a participação aqui do nosso amigo Tadeu, que é o secretário nacional da CUT Nacional, que vai falar com a gente da estratégia que a CUT está adotando no sentido de maneira a sensibilizar a população da importância da redução da jornada de trabalho.
Olá, Tadeu. Primeiro quero agradecer a você e a direção da CUT por participar desse nosso podcast. Esse nosso podcast ele é transmitido aos sábados pela Rede TV para todo o estado de Rondônia. Na terça-feira é transmitido pela TV Cultura para Porto Velho e Candeias e também vai ficar à disposição de todas as nossas redes sociais. E eu gostaria que você desse uma saudação inicial e posteriormente nós vamos fazer alguns questionamentos a você. Beleza, Roberto, muito obrigado, querido. Deixar um abraço especial para minha companheira presidenta da CUT, Euzi Lene, o companheiro Ageu, do Sindicato dos Frentistas. Dizer, Ageu, eu estava escutando o primeiro bloco do programa, e que a gente também está na luta contra o benzeno muito forte. Eu sou dos sindicatos petroleiros, e a gente está, inclusive, com uma campanha que é o Benzeno Mata, e a gente entende muito bem as questões de dificuldade da sua categoria, e estamos juntos nessa luta para que a gente possa proteger os nossos trabalhadores e nossas trabalhadoras contra esse elemento químico que é cancerígeno, a gente sabe muito bem. É uma luta muito difícil, né? Tem uma comissão do benzeno lá em Brasília e buscamos fazer através dela e através da nossa luta do dia a dia uma vida melhor para os trabalhadores e trabalhadoras que convivem com esse agente químico tão nocivo, né? Roberto, cara, a CUT Nacional, ela tem feito muitos debates acerca da redução de jornada sem redução de salário, focado na pauta 6x1, que é uma pauta que nós sabemos muito bem, que tem um clamor popular muito bom, ainda bem, né? Então nós tivemos uma reunião da nossa direção executiva, que reúne trabalhadoras e trabalhadoras de todo o Brasil, de praticamente todos os ramos, comerciários, professores, químicos, metalúrgicos, bancários, trabalhadores rurais, muitos e muitos ramos, e a gente chegou à conclusão que a pauta da redução de jornada sem redução de salário, que é uma pauta histórica do movimento sindical, acrescido da luta contra o fim da escala 6x1, pelo fim, da escala 6x1, é uma pauta prioritária da CUT Nacional. Então nós estamos trabalhando na construção de um plebiscito para consultar a população, seja de maneira virtual, seja de maneira presencial, né, para que a população ela dê voz a essa indignação que a gente sabe que está aí nas ruas e nas redes, através de um instrumento oficial, que é o plebiscito, que é uma tática da democracia e que nós trabalhadores e trabalhadoras usamos muito, e estamos em tudo que é possível colocando a pauta para jogo, vamos dizer assim, né? Então, as campanhas nós estamos fazendo, nós vamos ter o 1º de maio agora em todas as cidades onde você tem um sindicato cutista, nós estamos orientando para que os companheiros e companheiras coloquem a pauta do 1º de maio, a pauta de redução de jornada sem redução de salário, pelo fim da escala 6x1. Vale lembrar, Roberto, que o próprio 1º de maio, ele nasce de uma grande greve pela redução da jornada, né? Esse ano nós vamos fazer 100 anos que o 1º de maio foi reconhecido como uma data no Brasil, foi em 1925, e também é reconhecido pelo clamor das categorias daquele tempo, trabalhadores e trabalhadoras daquele tempo, que vem na esteira da grande greve de 1917, talvez a maior greve de geral da história do Brasil, que também tinha como uma das suas principais reivindicações a redução de jornada. Então, uma das maneiras que os patrões, que a burguesia encontra de explorar nós trabalhadores e trabalhadoras é pela jornada exaustiva, né? Uma vez que a gente precisa do salário para cuidar das nossas famílias, né, que é o nosso maior bem, que é talvez o grande motivo que nós estejamos aqui vivendo, né, cuidar dos nossos filhos e filhas, dos nossos pais e mães, é tudo para a gente, né? Uma vez que a gente precisa do salário para fazer isso, muitos patrões, né, quem tem muito dinheiro, bilionário, acaba utilizando isso como uma maneira para poder explorar o trabalhador, chantagear o trabalhador, né? E é por isso que a gente diz, Roberto, e eu já vou passar para vocês, que a gente tem que ser forte juntos, que juntos nós somos mais fortes, porque
a gente consegue ser explorado individualmente, mas se todos os trabalhadores se juntam para uma grande greve, por exemplo, aí os trabalhadores e trabalhadoras mostram que a força é nossa, né? Então, é isso que nós estamos procurando fazer, pegar essa luta histórica da redução de jornada com redução de salário, incorporar com essa grande novidade que veio nesse tempo, que é o fim da escala 6x1, e fazer uma grande luta para melhorar a vida de todos e todas, para que a gente possa cuidar da nossa saúde e cuidar da nossa família. Tadeu, eu queria que tu pudesse detalhar, tem uma matéria legislativa, tem um projeto no Congresso Nacional, como é que é isso aí? Vocês vão fazer uma mobilização para aprovar, como é que está essa situação? Existem muitos projetos, né? Mas um projeto que está melhor posicionado hoje é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que eu não estou lembrando o número agora, da companheira Érica Hilton, que é uma deputada federal aqui de São Paulo, né? Junto com essa PEC, nós temos também uma proposta de PEC do companheiro Reginaldo Lopes, que é um deputado federal de Minas Gerais, e do companheiro senador Paulo Paim, senador pelo Rio Grande do Sul, né? Eles também, de alguma maneira, tinham PEC tramitando para falar sobre a redução de jornada sem redução de salário. A nossa ideia é poder ganhar essa batalha em Brasília, sendo bem sincero, né? A PEC que tiver mais apoio, né, a gente conseguir fazer ali com que a gente saia com um projeto de emenda à Constituição poderoso, a gente vai conseguir dar apoio. Nós estamos com um time, vamos dizer assim, escalado para estar lá em Brasília, para dialogar com a maioria de deputados e deputadas, senadores e senadoras que a gente puder. Nós estamos apontando, companheiro Roberto, uma grande marcha para Brasília, agora dia 29, com o intuito de poder fortalecer essa pauta e outras pautas também que dizem respeito à classe trabalhadora, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda, que a gente sabe que vai ajudar muitos trabalhadores, taxando o andar de cima e deixando o andar de baixo, que somos nós, trabalhadores que movimentam o país, pagando menos imposto ainda. Quem tem mais dinheiro paga pouco imposto nesse país. Então, essa eu posso dizer que são duas grandes pautas principais que a gente vai estar lá em marcha em Brasília. Esperamos reunir 20 mil trabalhadores, como a gente reuniu ano passado, e fora, claro, esse trabalho de diálogo lá em Brasília. Então, é todo apoio à PEC, né, a PEC da companheira Érica, a PEC do companheiro Reginaldo, para que a gente possa sair com um grande projeto de lei ou emenda à Constituição lá em Brasília. Ô Tadeu, esse projeto ele é de iniciativa do próprio parlamento ou é de iniciativa, depende do governo federal para isso daí? É de iniciativa do parlamento essa alteração? É de iniciativa do parlamento, mas obviamente o governo tem uma base e precisa fazer coalizão com essa base, com todas as dificuldades que a gente sabe que está existindo nesse tempo, né? Então, a gente sabe que o parlamento, através das emendas impositivas, ou também chamado de orçamento secreto, está bem independente do governo. O governo já não tem tanta força como tinha anteriormente, quando o presidencialismo de coalizão foi desenhado, mas é óbvio que a gente conta com o apoio do governo para tentar passar uma dessas PECs, né? Eu acredito que quando começar a discussão em uma das comissões da Câmara, eles têm a política de juntar, né, as propostas e fazer uma proposta só. Então é ajudar o parlamento para a gente conseguir acabar com essa escala nefasta, a escala 6x1, como bem explicou os companheiros e companheiras aí no primeiro bloco. Como é que vocês estão avaliando a conjuntura aí? Há muita resistência a essa redução da jornada, do ponto de vista do Congresso, do ponto de vista do empresariado, como é que vocês estão avaliando? A conjuntura permite que se avance e se sensibilize a população? É oportuno tocar essa questão agora? Como é que vocês estão avaliando isso? É oportuno tocar, mas é óbvio que tem muita resistência, né? Tudo que ajuda o trabalhador vem com luta, sabe, Roberto? Isso aí a gente não tem dúvida nenhuma, é como a história mostra pra gente, aquela coisa que se repete e se repete na história, né? Nós estamos aí num quadro de mudança das tecnologias muito forte, e quando tem mudança da tecnologia, o que o bilionário faz? O que o burguês faz? Primeiro, ele aprende a lidar com ela para começar a explorar o máximo
até os trabalhadores não aguentarem e fazer uma grande manifestação contra. Aí os trabalhadores têm que ir e mostrar a sua força. Foi assim nas revoluções industriais que a gente teve, nas revoluções tecnológicas que a gente teve, e dessa vez não está diferente, né? Então a conjuntura para o trabalhador, para a trabalhadora, nunca é fácil, é sempre de luta. Agora, a gente também sabe que o poder é nosso, né? Não adianta, sem trabalhador você não tem sociedade. O nosso grande desafio é conscientizar cada vez mais pessoas, e por isso eu estou muito feliz de estar aqui em nome da CUT, discutindo aí com vocês esse poderoso quadro que é poder ser um trabalhador, poder ser uma trabalhadora e lutar pelos nossos direitos. Então é uma conjuntura muito difícil, o empresariado está muito resistente, o Congresso ele também tem muita ligação com o empresário, do agronegócio, das indústrias, do setor financeiro também, então acaba que essa resistência vai para dentro do Congresso também, mas eles precisam de voto, né? E o voto é do trabalhador e da trabalhadora. Ano que vem tem eleição, então a gente tem que mostrar, seja o nosso poder numa greve, né? Também o nosso poder como cidadãos, dando voto para quem apoie essas propostas que ajudem o trabalhador e a trabalhadora. Tadeu, aqui em Rondônia, o quadro que nós temos é de cerca de 294 mil trabalhadores, dados do CAGED, trabalhadores formais. Só que a gente percebe também que esses setores, os seus sindicatos, têm uma organização que não é do tamanho que gostaríamos de ter, do poder de influenciar, diferente de um setor público, que você tem categorias mais organizadas. Isso, com certeza, vai dificultar a conquista dessa jornada, não é? E aí você já coloca, não, vem a questão da eleição, perfeito, porque eu posso dizer a você que de Rondônia, a bancada federal aqui, em quase sua totalidade, vai ser contra a redução da jornada de trabalho com a redução do salário. Mas são esses parlamentares que têm o voto desses 294 mil trabalhadores. Tá? Então, essa articulação de vocês, essa sensibilização da sociedade, e conseguir colocar isso como uma questão central, eu acho que é um grande desafio e necessário. Se nós conseguirmos fazer isso, aqui nós temos problemas tipo assim, a prioridade são pautas de costumes, que alguns parlamentares colocam como a questão central, a questão muito mais importante. E muitos trabalhadores valorizam essas pautas de costumes e votam nesses parlamentares. Pois agora eu quero ver esses parlamentares serem contra a redução da jornada que beneficia diretamente esses trabalhadores. Eu acho que vai ser dado um cheque nessa história aqui. Eu não sei como é que vocês vão conseguir conduzir isso daí, mas é muito importante ganhar a opinião pública, sensibilizar a sociedade, inclusive fazer a reflexão desses trabalhadores, que é possível que tenha um trabalhador não tá bom desse tamanho mesmo, não precisa reduzir não, eu estou satisfeito com a minha quantidade de horas trabalhadas, né? Mas é aquela lógica, até a Eusilene falava pouco aqui, Eusilene, como é que era aqui? Eu prefiro ter um emprego do que ter um direito, como é que é a lógica que você estava falando aqui? Exatamente. De 2016 a 2022, foi colocado, implantado na cabeça do trabalhador, e o próprio presidente dizia, na época, o trabalhador vai ter que escolher se ele quer um trabalho ou se ele quer direito. E essas coisas aqui em Rondônia, Tadeu, é muito forte, sabe? Nós temos um estado de pouca cultura, um estado muito rico de pessoas honestas, trabalhadoras, mas pobre de conscientização política, conscientização de consciência de classe, de saber que eu faço a roda girar. Eu sou o trabalhador que gero lucro para o patrão. Isso aqui em Rondônia é muito forte. Mas também nós estamos aqui, vamos estar com esses debates, a nossa pauta do 1º de maio aqui em Rondônia, vamos ter nossa luta aqui, iniciando o debate, já iniciamos o debate, né? Mas o ponto focal do 1º de maio é a redução da jornada de trabalho sem redução de salário.
Ô, Tadeu, nós estamos aqui com o Ageu, que é do Sindicato dos Frentistas. Eu nem conversei com ele, mas essa informação eu já tinha. Me parece que tem um senador aqui de Rondônia que tem um projeto de lei aí para acabar com a categoria de frentista, que é o autoatendimento, né? Aí eu fico aqui pensando como é que o presidente Ageu fica se ele vai para uma luta dessa para reduzir a jornada, aí lá vai o senador e a bancada para acabar com a categoria dele. Fica num dilema muito grande. Aí entra nisso que a Eusileira estava falando. Prefiro o emprego do direito e depois a gente resolve. Eu não sei se essa preocupação você tem visto por aí com os frentistas em outros estados, em função dessa legislação, é a questão do avanço tecnológico, que isso não se aplica só nos frentistas. Você vai no supermercado, tem lá quantos guichês de autoatendimento, né? Isso deve ser um obstáculo? Como é que vocês estão vendo essa automação nesses diversos setores aí? É de fato um grande desafio que a gente tem. A inteligência artificial está prometendo aí diminuir cargo de trabalho de professor, de advogado, de médico, de psicólogo. Tudo que a gente consegue fazer online, a inteligência artificial está se propondo a fazer no lugar do trabalhador e da trabalhadora, né? Primeiro, dizer aos companheiros e companheiras de Rondônia que está escutando a gente, que a gente entende as inclinações políticas, entende as preocupações, mas com muita humildade a gente reforça aqui a palavra da nossa presidenta da CUT Rondônia, Eusilene, que é o seguinte: muitas mentiras foram contadas, de verdade mesmo, né? Não precisa acreditar na gente agora, mas muita mentira foi contada durante os processos eleitorais, durante o impeachment da presidenta Dilma, tudo isso porque quem deixou de estar no poder do Brasil quis voltar a duras penas, não aceitou um partido de trabalhadores e de trabalhadoras e está no poder. Essas mentiras estão caindo, né? Uma pauta conservadora, por exemplo, que é muito importante, é cuidar da nossa família. E a gente precisa ter tempo para cuidar da nossa família. Qual pai e mãe não está preocupado com o filho no celular o tempo todo, com tantos golpes que estão acontecendo na internet? Mas como que a gente vai tirar o celular do nosso filho se a gente está trabalhando o dia todo, chega em casa, tem que trabalhar dentro de casa, tanto o homem quanto a mulher? Claro que, obviamente, as mulheres trabalham em casa mais do que os homens, mas hoje em dia está generalizado. Nós temos que cuidar da nossa saúde para a gente poder trabalhar mais ainda, né? Então você tem aí epidemia de ansiedade, epidemia de depressão, epidemia de insônia, muitas vezes causado pelo mundo do trabalho, e tudo isso está destruindo as nossas famílias, né? Então uma pauta que é importante para o cidadão e para a cidadã rondonense é essa pauta de redução de jornada, sem redução de salário, para a gente cuidar das nossas famílias de verdade, né? E sobre automação, nós temos que nos defender enquanto trabalhadores e trabalhadoras, né? É o trabalho que dá razão à sociedade, né? Se a gente for pegar e substituir tudo por máquina, né, aí não faz sentido ter ser humano no planeta. Nós temos um propósito aqui, nós temos um sentido. Deus colocou a gente aqui para alguma razão. Muitas vezes essa razão é intangível para a gente não consegue entender direito o porquê que a gente está aqui, mas a gente sabe que a gente está aqui, né? A gente consegue sentir. A nossa fé nos faz acreditar que existe um motivo para estar aqui. E é esse motivo que vai nos dar força para poder confrontar essa automatização que sempre tem um ser humano por trás, que é o que a gente vai chamar de burguês, de capitalista, de bilionário, né? Se fizerem essa sacanagem com o meu grande companheiro Ageu, de tirar o emprego de frentista dele, e aqui também existe esse debate, porque lá nos Estados Unidos é assim, né? Aí o brasileiro tem isso, o americano faz, então eu quero fazer também. Se bobear, vai encarecer mais ainda a gasolina. Quando a gente joga na mão de privatista, como fizeram aí na refinaria de Manaus, e eu não tenho dúvida que aí no norte a gasolina deve estar chegando mais cara para vocês, porque a refinaria é privada, ela não tem a responsabilidade social que a Petrobras tem. Sou funcionário da Petrobras e posso falar com propriedade sobre isso.
né? Toda vez que tem um capitalista por trás dessas máquinas, essa pessoa está ganhando muito dinheiro explorando outros seres humanos, né? Então a gente tem que identificar e tem que fazer a nossa luta com muito respeito, com assertividade, com força, mas com humildade, mas sem esquecer que juntos a gente é mais forte e que nenhuma máquina vai ser mais forte que o ser humano. Nós somos as máquinas de Deus, né? Então nada vai conseguir superar a gente, sem dúvida nenhuma. Né? Obrigado, Tadeu. Quero agradecer muito a tua participação aqui, dizer que foi muito esclarecedora a sua intervenção e ficamos muito felizes mesmo. E sucesso nessa caminhada, nessa longa marcha, que não vai ser fácil. Esse ano de 2025 promete e se depender de mim, eu sou a favor da redução da jornada de trabalho e da redução de salário. Um grande abraço, Tadeu. Muito obrigado a você, viu? Abraço, Roberto, Ageu, Zilene. Muito obrigado ao povo de Rondônia por essa oportunidade e sempre que precisar estamos à disposição, tá bom? Valeu. Obrigado, hein? Nós vamos agora para mais um intervalo e em breve voltamos com o terceiro bloco do Põe na Bancada. De volta com o terceiro bloco do podcast Põe na Bancada, discutindo hoje a redução da jornada de trabalho sem a redução de salário. E conosco aqui a Eusilene, a presidente da CUT estadual, e o Ageu, do Sindicato dos Frentistas. No bloco anterior, nós tivemos a oportunidade de conversar aqui com o Tadeu, da Secretaria Nacional de Comunicação da CUT, que fez uma fala a respeito da estratégia que a Central Única vai adotar no sentido de sensibilizar a população, de sensibilizar os trabalhadores para a importância dessa redução da jornada, e o Tadeu fez questão de frisar que essa redução da jornada ela tem uma relação direta com a qualidade de vida das pessoas, especialmente das famílias. Eu queria que, Eusilene, que você comentasse um pouco a fala do Tadeu e depois também aqui para o nosso amigo Ageu, e a gente está caminhando para o último bloco, para o encerramento. Exatamente, Roberto. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, a gente vem aí de longas lutas e esse 1º de maio é a revolução dos 100 anos que a gente da conquista de direitos, né? Esses 100 anos para nós, trabalhadores, é muito importante. Terá um movimento a nível nacional de que esse 1º de maio, a bandeira de luta da classe trabalhadora é a redução da jornada de trabalho, sem redução de trabalho. Aqui em Rondônia nós vamos estar fazendo o 1º de maio em conjunto, que ele traz aí na pauta o assédio moral no local de trabalho e a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, que será no IFRO, um café da manhã para os trabalhadores e trabalhadoras, em conjunto com todos os sindicatos, a participação especial aí da nossa Superintendência Regional do Trabalho, aqui de Rondônia, que é o órgão que dá esse suporte, é o órgão do nosso governo federal, do presidente Lula, que dá esse suporte a todos e todas, trabalhadores e trabalhadoras do estado de Rondônia. E a gente vai ter esse 1º de maio histórico também da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Okay. Convido aí a população, convido você. Vai ser quando? No dia 30 de abril, às 8 horas da manhã, no auditório do INFRO, aqui da Jorge Teixeira. Ok. Ageu, sobre a fala do nosso amigo Tadeu aí, o que... Foi colocações pontuais muito importantes, né? Inclusive foi comentado a respeito do Auto Self-Service, né? E na qual hoje nós somos no Brasil mais de 500 mil pais de famílias e mães de família, né? A gente está numa campanha pesada já um bom tempo, né? E infelizmente agora esse ano voltou à pauta de novo o projeto de lei 5.243 de 2023 do senador Jaime Bagatoli, né? Então, do Partido Liberal. Só para eu tentar entender aqui, Ageu, tem um projeto de lei do senador rondoniense Jaime Bagatoli que quer terminar com os empregos nos postos de gasolina. É isso que eu entendi? É? Exatamente. E infelizmente esse projeto dele vai desempregar, né,
milhares de pais de família e mães de família, né? A gente... Quantos trabalhadores são? Nós somos, no Brasil inteiro, hoje nós somos mais de 500 mil. E em Rondônia? Em Rondônia, mais ou menos a média de uns 7 mil pais e mães de família. Então quer dizer que o projeto do senador Jaime Bagato ele quer acabar com o emprego de mais de 7 mil trabalhadores aqui no estado de Rondônia. Esse é o projeto que está no Congresso Nacional. E como é que está isso? Está em que fase de discussão? Ele já foi aberto para consulta pública, né? E, claro, sempre existiu uma resistência muito grande, uma luta muito grande que nós sempre fizemos para que isso não venha, né? Mas, infelizmente, aos pouquinhos o projeto está andando, né? Mas a gente vai lutar, a gente vai continuar lutando, mantendo a batalha, né? A gente sempre costuma dizer que o nosso lema é lutar sempre, desistir jamais. Então, isso é muito importante. Você, trabalhador, você, trabalhadora de postos de gasolina, frentista, lavador, enxugador, trocador de óleo. É muito importante vir com a gente nessa luta. A gente vai estar passando, acho que daqui para mais ou menos um mês, aí um formativo, falando mais específico desse projeto, né? Que é um projeto que realmente, de fato, ele não agrega nada. E o objetivo dele é dizer que vai reduzir o combustível. E, na verdade, não vai reduzir o combustível. O que vai fazer é desempregar milhares de trabalhadores. Vocês já tentaram conversar com o senador para sensibilizá-lo a deixar 7 mil postos de trabalho? Já tentaram conversar com ele? Então, Roberto, já encaminhamos vários ofícios, né? E aqui em Rondônia, eu, através do presidente da Assembleia de Deus aqui do estado de Rondônia, que é o Valadares, a gente pediu uma reunião com ele para que nós tivéssemos, que ele pudesse nos escutar, né? Para a gente poder levar essa preocupação que a gente tem frente aos trabalhadores. Então, até faço um apelo, se você estiver nos escutando, senador, por gentileza, dê essa atenção para a gente quer passar para o senhor o objetivo e o problema que isso vai nos trazer, o transtorno que vai trazer para toda a classe trabalhadora. Ok, Ageu. Eu também reforço aqui, senador, se o senhor estiver nos vendo aqui, de que receba a direção do sindicato, porque nós estamos falando aqui de emprego de mais de 7 mil pessoas. E eu acredito que o senhor, como senador, jamais vai querer o mal dessas 7 mil pessoas e espero que possa conversar com eles. Eu quero postar um quadro aqui agora, que é sobre a resistência dos patrões, dos empresários, às conquistas dos trabalhadores. Isso quando não tentam acabar com o emprego. Ô, Charles, bota aqui esse quadro. Esse quadro aqui, Eusilene e Ageu, ele é uma linha do tempo onde a gente pode ver aqui como foram as conquistas ao longo dos anos e qual era o discurso dos empresários, da elite, com relação a essas conquistas. Por exemplo, lá em 1932, foi instituída férias remuneradas. Os empresários diziam, vai acabar com os negócios. O trabalhador vai relaxar. Tipo assim, se tiver férias remunerada, o trabalhador vai para vagabundagem aí. Era mais ou menos isso. Em 1940, com a proibição do trabalho infantil, os empresários diziam, as famílias vão passar fome, porque o trabalho que as crianças prestavam, a remuneração levava para casa para ajudar a família. E as crianças ajudam no sustento, era a fala dos patrões. Eles eram contra acabar com o trabalho infantil. Em 43 tem a jornada de 8 horas por dia, né, que foi reduzida a jornada foi implantada que você só poderia trabalhar até 8 horas por dia, que trabalhava 10, 12 e mais. Os patrões diziam o seguinte, que com essa conquista, que ela ia reduzir a produção, se o trabalhador só trabalhasse 8 horas por dia, que a indústria não iria suportar a jornada de 8 horas. Isso lá em 43. Em 62, quando é criado o 13º salário, os patrões diziam o seguinte, que esta é uma medida populista, de que é o caminho para o comunismo. Então, foi difícil para os trabalhadores conquistarem isso. Em 66, é criado o FGTS, com o fim da estabilidade.
Aí os empresários diziam que será um encargo insustentável para as nossas empresas. E isso desestimularia o investimento. Em 88, tem a jornada que era reduzida para 44 horas. Os empresários diziam, vai quebrar o mercado. Carga para o empregador, ou seja, de que era impossível. Eu estou mostrando isso daqui porque toda a luta dos trabalhadores houve uma reação e não foi fácil se ter essas conquistas. E essa nova luta que vocês estão empenhados agora, que é a redução da jornada de trabalho para 40 horas, o que nós estamos ouvindo hoje é que vai gerar desemprego e que o Brasil não está preparado para que o trabalhador trabalhe apenas 40 horas semanais. Então, ao longo da história, o discurso sempre foi o mesmo. Mas, graças a Deus, o que prevaleceu foi o empenho dos trabalhadores, a luta dos trabalhadores, que gerou esses benefícios. Dessa maneira, e nesse momento vai ser a mesma coisa. É isso que vai fazer com que vocês atinjam esses benefícios. E o mundo não vai acabar, porque o discurso é sempre o mesmo, que não dá, que não dá, que não dá, que não dá. O que se quer é apenas, vamos dividir um pouco essa riqueza que está sendo gerada pela revolução tecnológica, pelo aumento da produtividade, e que ela não signifique apenas lucro para as empresas, mas que também signifique gerar bem-estar para toda a população. Especialmente nessa caminhada de vocês, que é a redução da jornada de trabalho, e eu espero que vocês tenham sucesso nisso. Quero deixar para as considerações finais de vocês, para a gente concluir o nosso programa. É isso aí, Roberto. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando para o nosso estado de Rondônia, falando para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, que é a peça-chave para fazer a roda girar, para fazer o mercado andar, produzir renda para o nosso estado, que nosso estado é um estado rico e muito maravilhoso, de pessoas muito maravilhosas e que merece essa redução da jornada de trabalho sem redução de salário. E o que nos sustenta é a nossa fé, a nossa força e a nossa vontade de viver, de ter uma sociedade mais justa, com a renda distribuída, e que as famílias elas possam aí gozar desse momento, dessa reconstrução de direito dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Obrigada. Ageu. Eu quero agradecer, Roberto, por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco da nossa categoria para todo o estado de Rondônia, principalmente para os trabalhadores frentistas, né, que para nós é uma honra estar sempre lutando, né? Tivemos diversas conquistas ao longo desse tempo que estamos à frente da entidade, né? E de coração, e convidar a todos os trabalhadores vir com a gente nessa luta, porque sindicato sozinho não é sindicato, o sindicato com o trabalhador ele é forte. Muito obrigado a todos e agradeço de coração mesmo, Roberto. E nós vamos encerrar o programa de hoje vendo um vídeo do Pepe Mujica. Pepe Mujica é o ex-presidente do Uruguai. Muito obrigado. La vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan.